Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esta videoaula, produto final da minha dissertação de mestrado em Ciências da Religião. A pesquisa trata sobre dialogismo, cuja definição prática consiste em que toda fala, texto ou pensamento sempre está em diálogo com outras vozes. Ou seja, ninguém fala sozinho. Quando falamos ou escrevemos, nós escrevemos algo que já foi dito antes. A referida mostra o dialogismo presente no pensamento educacional do medievo à contemporaneidade, a partir das contribuições de alguns personagens do período medieval, passando pela Renascença, período moderno, assim como contemporâneo. Sobre o período medieval, os personagens são Agostinho, Cesário de Arles, Isidoro de Sevilha, Tomás de Aquino, além de fazer também uma reflexão nas escolas medievais até o século XIII. Já os demais personagens são Martinho Lutero, Emmanuel Levinas, Filipe Melanchthon, Comênius, Paulo Freire e outros. Verificou-se que essas vozes educadoras, embora tenham vivido em épocas distintas, contribuíram e ainda contribuem com suas reflexões e proposições para uma educação que contemple o outro. A organização da pesquisa em capítulos se deu da seguinte forma. Capítulo 1. Os principais conceitos e áreas trabalhadas, o dialogismo bakhtiniano, a perspectiva das ciências das religiões, a fenomenologia de Edmund Husserl, tendo por objetivo compreender a educação até o século XIII. Isto é, antes das proposições de Lutero na área da educação e das reformas em potencial. O capítulo 2 aborda-se o dialogismo e os princípios para uma educação democrática. Em Lutero, começam os princípios para uma educação, ainda que outras vozes como Filipe Melanchthon, João Amós Comênius, Emmanuel Levinas também tenham contribuído para que o outro recebesse devida atenção na esfera educacional. Capítulo 3 trata-se de uma proposta de análise dialógica da educação brasileira até a contemporaneidade. Nele se verá o que se construiu com um legado católico através de um estudo das origens da educação brasileira, onde se elenca continuidade e descontinuidade. As subseções tentam refletir se, de fato, temos uma democratização, de fato, ou em curso, na educação do Brasil. Sobre o capítulo 1, quais foram as contribuições desde o medievo para o nascimento da escola pública? O legado da tradição cristã para o direito à educação? O capítulo se presta ao estudo da educação medieval, que, aliás, fora tipicamente cristã. A religião sempre ocupou um lugar na experiência humana, exercendo influência significativa sobre as formas de pensamento, crença e ação. A igreja medieval tinha o domínio sobre diversos setores da sociedade e irá proporcionar ao homem desse período possibilidades para adquirir cultura, valores e comportamentos que estivessem alinhados com a vocação religiosa. A cultura na sociedade medieval não foi resultado do acaso, mas laboriosamente construída já nos primeiros 4 séculos, que antecederam o mundo medieval, e amplificada durante o seu curso através de mentes educadoras de homens religiosos que possuíam apreço pela educação, como Agostinho, Cesário, Isidoro, Tomás de Aquino, onde seus legados permearam a sociedade religiosa até o século XIII. O homem no medievo, que era dedicado a Deus e à religião, que tinha como vocação, deveria se submeter à educação religiosa medieval. Isto porque, se a história tem como objeto o homem, este sempre lidou com um elemento religioso. Para as ciências das religiões, as tradições religiosas procederam da humanidade,
em diferentes culturas, tornando partícipe do processo civilizatório. Destarte é salutar analisar o fenômeno religioso no medievo, onde a cultura cristã fora elemento determinante na condução do ensino nas escolas ao longo do período citado. A sociedade moderna, assim como sua educação, sob as lentes da fenomenologia, é resultado de engajamentos de personagens da história, os quais não foram omissos diante de desafios e demandas sociais na esfera da educação do seu tempo. Eles, em sua maioria professores, não concordavam que a tradição católica possuísse a tutela sobre bens temporários e terrenos, mas deveria se ocupar com questões espirituais. Agostinho de Hipona, século IV e V, contemporâneo dos últimos anos do Império Romano e mais tarde da sua queda, encarnou o modelo de inteligência cristã. A cultura produzida por ele tornou-se uma herança da filosofia grega e das convicções cristãs. Se no medievo a religião cristã encontrou no mosteiro refúgio espiritual e transcrição literária, Agostinho teve participação nisso, chegando a fundar uma comunidade monástica, ambiente no qual também se nutria interesse pelas letras e pela retórica, duas atividades da área de domínio de Agostinho. Com Agostinho, há um inaugurar de uma novidade literária, a autobiografia, Confissões. Essa novidade fora salutar para a educação, tendo contribuído para descrever e desenvolver o valor da introspecção, ato de voltar a atenção para dentro de si mesmo, observando, além dos sentimentos e emoções, a reflexão. Esse exercício é necessário e útil no processo de ensino-aprendizagem, pois o educador ou aluno que assim não procede está fadado à estagnação e o não crescimento intelectual. Outro detalhe que se observa também, a partir de Agostinho, é que o sermão também passou a ser intencionalmente utilizado como instrumento educacional. Por exemplo, através do sermão, ao ser salientado o caráter hierárquico da religião, conduzia o ouvinte a compreender várias dimensões como intelectual, social, organizacional e até moral, facilitando, por exemplo, o estudante a compreender a existência de níveis de importância e prioridade, auxiliando a organização do pensamento, desenvolvimento da disciplina e compreensão da vida social. Já Cesário de Arles, 450-543, também viveu no período de transição da antiguidade para a idade medieval. Cesário empreendeu um discurso mais voltado para os camponeses rustici, habitantes e trabalhadores das áreas rurais. Com ele, porém, o sermão e a cultura passaram a alcançar aqueles que possuíam pouca instrução formal, assim também como bem pouco status social. Esse discurso ainda está presente no pensamento de diversos pedagogos e pensadores da educação, pois compreendem e defendem que a educação deve alcançar também as camadas socialmente marginalizadas e com pouco prestígio social. Com Isidoro de Sevilha, 560-636, a educação formal ganha uma aliada, o estímulo a uma boa pesquisa, através de uma boa fonte. Isidoro lançou uma obra denominada de Etimologias, uma espécie de enciclopédia, gênero muito utilizado não apenas durante a Idade Média, mas bem como na história recente. Numa época em que não havia internet, seu valor não estava somente na quantidade de informações, mas na forma como organizavam o conhecimento e estimulavam certas habilidades intelectuais que concediam uma visão ampla do conhecimento,
desenvolvimento da autonomia intelectual, formação do hábito da investigação, contato com uma linguagem formal e acadêmica, estímulo à leitura exploratória, credibilidade e curadoria. Já Tomás de Aquino, o doutor Angélico, em sua obra De Magistro, discute defeitos pedagógicos de sua época. Nela, Tomás reconhece a importância de um professor. Para ele, este se encontra na mesma situação de um médico ou de um lavrador. Ambos funcionam como um agente externo, onde a cura do doente ou o sucesso da plantação ficam à mercê da natureza do docente ou da qualidade do solo. O professor, no entanto, é um agente externo. Outra grande contribuição de Tomás é aquilo que vários pedagogos e pensadores da educação na atualidade consideram como indispensáveis: a aprendizagem, o bom humor, o lúdico. Isso, aliás, desconstrói algumas falácias sobre o período. A Idade Média não ignorou o riso e o brincar. Na verdade, o homem do medievo era bem sensível ao lúdico. Isso, inclusive, possuía fundamentações teológicas, pois pressupunha a aceitação da condição de criatura, ou seja, a de que o homem não é Deus. Sendo assim, a Idade Média, mais do que outra época, valorizou a cultura popular. Os mais sábios mestres faziam uso do lúdico para se dirigirem a seus alunos de modo informal e assim lograrem êxito na escola. Aliás, um dos sentidos derivados de ludus é a escola, fenômeno paralelo ao da derivação da escola de Cibolé, lazer. Retomando Tomás, neste o lúdico recebeu uma fundamentação filosófica. No tratado sobre o brincar, Tomás entoou o elogio ao lúdico. Tematicamente, Tomás trata mais do brincar no comentário à Ética de Aristóteles e na Suma Teológica. Dessa forma, esse elemento que modernamente se encontra em Jean Piaget, Lev Vygotsky, Johann David, filósofos e pedagogos conhecidos e respeitados em boa parte do globo, a saber, o lúdico, já era utilizado por Tomás de Aquino no século XIII. Com a invasão dos povos bárbaros, a organização do ensino que havia em Roma fora desmantelada. Embora o declínio tenha se dado de forma gradual, as escolas continuavam a existir e o ensino das letras não foi abandonado. Agostinho confessa que, quando jovem, passou em Roma o que não enfrentou na África. Jovens estudantes arquitetavam abandonar as aulas com o intuito de não pagarem seus devidos valores, faltando assim seus compromissos educacionais. Venâncio Fortunado, que escreveu a biografia de São Martinho de Tours, em versos, conta que, primeiro, o período era de transição e mudanças e o estabelecimento de escolas era cada vez mais raro. Segundo, na Europa Ocidental começava a aparecer as escolas nas paróquias. Terceiro, o clero ocupava funções religiosas, sociais, políticas e culturais. As escolas da Idade Média, assim como a educação de um modo geral, ficavam sob tutela da tradição religiosa cristã, após a queda do Império Romano do Ocidente, e assim permaneceu até o século XIII, tornando-a a única representante guardiã da cultura e educação cristã. O capítulo 2 teve como proposta realizar um dialogismo para o nascimento de uma educação democrática, tendo como proposições centrais, agora, as ideias de Martinho Lutero, 1483 a 1546, e do filósofo Emmanuel Levinas, 1906 a 1995. O primeiro, inicialmente estudante do currículo próprio do período,
Direito e Teologia, vindo a exercer o cargo de professor e depois reformador. O segundo, pensador, filósofo e escritor. Os escritos de Lutero sobre educação são A Nobreza Cristã da Nação Alemã, 1920, Aos Conselhos de Todas as Cidades da Alemanha para que criam e mantenham escolas cristãs, 1524, Uma Prédica para que se mandem os filhos à escola, 1530. Já Levinas não escreveu muitos textos específicos para a educação, de forma como fez Lutero. No entanto, suas construções filosóficas formam uma verdadeira herança conceitual, propositivas e redefinidoras, cujo amálgama estruturam uma herança cultural que, quando entendida, podem agregar e contribuir para a educação, suas melhorias, bem como a formação do eu em busca da construção e dignificação do outro. Segundo Bakhtin, os campos científicos, literários, religiosos, pedagógicos, educacional, são esferas em que os humanos atuam e se comunicam, fazendo uso da linguagem. O enunciado é dialógico, ou seja, não nasce isolado, responde a algo que já foi dito antes e, ao mesmo tempo, antecipa respostas futuras. A linguagem sempre é atravessada pela presença do outro. No século XIV, John Wycliffe já manifestara uma inquietação e descontentamento com a ocupação da igreja com bens temporários e terrenos, ao invés das questões espirituais. Ele vai esboçar essa inquietação na obra De Civile Domínio, sobre o senhorio civil. Quando Lutero apresentou sua visão sobre o Estado, onde Deus teria estabelecido dois tipos de governo, o espiritual e o secular. A questão é, quando isso seria possível? Na ótica de Lutero, quando o Estado se desvinculasse e se tornasse autônomo. Até Lutero, só as pessoas que possuíssem vocação ministerial para integrar o rol da igreja e a nobreza eram assistidas pelo sistema de ensino. Lutero, então, queria uma democratização do ensino. Em sua visão de alteridade, quem estava à margem do sistema educacional, o outro, agora deveria receber do poder do Estado a ordem e o bem-estar. Trazer Levinas para esse projeto não é apenas homenageá-lo, mas contextualizar seu pensamento com a triste realidade da modernidade. Por isso, ele é necessário, principalmente no tocante à alteridade. Sua abordagem fora inédita. Platão, Aristóteles, Hegel, Heidegger já tinham falado de alteridade. Porém, o pensamento levisiano foi original e singular. Levinas retira as escamas dos olhos da modernidade e mostra sua vulnerabilidade. O ser da pessoa, a sociedade, a cultura deveriam ser pensadas a partir da alteridade. O outro ser humano. Tratar a alteridade sobre essa perspectiva era diferir do tratamento anterior, que era como uma segunda categoria, resíduo. Lutero havia percebido que durante 1000 anos o serviço da educação fora oferecido apenas para as crianças e jovens que tivessem por objetivo a carreira religiosa, excetuando, é claro, membros da nobreza. Em seus escritos, Lutero sai em praça pública semelhante à sabedoria no livro de Provérbios da Bíblia e convoca as autoridades para que tratassem o outro com os mesmos serviços educacionais que eram oferecidos aos que possuíssem carreira religiosa. Bakhtin afirma que todo falante é por si mesmo um respondente com maior ou menor intensidade. Embora, porém, Lutero seja o primeiro falante em seu enunciado, acessa essas ou aquelas relações.
As expressões escritas de Lutero se comunicam em ideia, pensamento e até informações com Levinas e vice-versa. A crítica que Levinas faz com redefinição de alteridade é a modernidade egológica. Sua visão tem como pretensão redefinir o homem, pessoa, para uma pessoa, sociedade e nova cultura. De acordo com Levinas, a sociedade estava num pedestal de autonomia, entendendo aqui a autonomia como autossuficiência em muitos sentidos. O tempo de Lutero, culturalmente falando, possuía marcas deixadas pelo Renascimento. Havia acontecido uma reorientação cultural onde os homens trocaram a disposição organizacional religiosa e medieval por uma visão individualista e secular, onde o antropocentrismo, cuja doutrina resumia-se na frase "o homem é a medida de todas as coisas". Por isso, para Lutero, assim como para Levinas, uma ausência de alteridade não se dava pela falta de dinheiro, mas de visão e interesse. Levinas, por exemplo, vira esse eu do avesso e o coloca como uma existência relativa ao outro. Lutero era filho de João Luder e Margarida Lindemann. Aos 16 anos, deu início à sua formação formal. O sistema de ensino em sua época era o mesmo do início da Idade Média, passando pelo período da Renascença, a saber, o currículo do trivium, gramática, retórica, lógica. Nas escolas do Irmãos da Vida Comum, fundada por Gerhard Groth, em 1371, onde o objetivo da formação era distinto do que era oferecido pelos mosteiros, a saber, a máxima inicial dos mosteiros era: isole-se do mundo para ter uma vida espiritual edificante. Já nas escolas dos Irmãos da Vida Comum, a máxima era: é necessário se integrar na sociedade para influenciá-la e assim mudá-la. Na obra Democracy and Education, John Dewey, 1859 a 1952, reforça a ideia da educação para além da transmissão de conhecimento, mas também de cuidado, de se cultivar e elevar o ser humano, inclusive socialmente. Em Zairach, Doutrina dos Dois Reinos, Lutero expressa sua visão sobre o Estado. Este, de acordo com o eminente reformador, não deveria ser tutelado pela Igreja, pois ainda que tenha sido instruído por Deus, deveria ser autônomo. O pioneirismo de Lutero estava no fato dele ter sido o primeiro a reivindicar o dever do Estado para promover a educação a todas as pessoas. Educação essa que deveria ser concedida de forma gratuita, universal e obrigatória. Esse engajamento colocava o Estado, ou estamento, como o principal protagonista em ofertar e garantir o direito à escolarização para todos. A visão de Lutero para com a educação era com uma perspectiva cristã, sob um viés democrático. O próprio Jesus, que ensinou que o amor cristão não pode parar no eu, mas refleti-lo no próximo. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o próximo como a si mesmo. Em 1524, escreve aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criam e mantenham escolas cristãs. Neste, dirige aos dirigentes e câmaras municipais das cidades da Alemanha. Com a reforma protestante, mosteiros e conventos passaram por um processo de esvaziamento. Muitos se sentiram desestimulados para alcançar um nível mínimo de formação.
Lutero então recorre às autoridades para que interviessem em prol de uma educação escolar, visto que os próprios pais não atentavam. Lutero defendeu que as escolas fossem 3 coisas: acessíveis a todos os membros da sociedade, obrigatórias e cristãs. O currículo continha o elemento religioso, o catecismo. Lutero visava mais do que instrução religiosa, mas sensibilidade para com o próximo mais humilde. Através do catecismo, o reformador revela sua pretensão, uma democratização na educação. O conceito rosto proposto por Levinas propõe descrever a experiência do encontro com o outro, além de exercer uma intencionalidade da consciência. O rosto é uma transcendência viva. O rosto é em si mesmo uma fala, mesmo estando em silêncio. Isso quer dizer que o rosto do outro, a presença do outro ser humano, deve tirar determinada, e nós também, pessoa de si mesma, pois o rosto rompe com a imanência do eu. Enquanto na imanência do eu há um fechamento da pessoa em si mesma, ao ver o rosto do outro, tal indivíduo é chamado a sair de tal imanência. Se reconhece que há algo fora de si, ou de mim, transcendente, que me interpela. Philippe Melanchthon agiu como um ministro da educação de Lutero. Redigiu manuais escolares, sistematizou as escolas de Saxe, escreveu juntamente com Lutero e as diretivas aos inspetores escolares o livro das escolas, reorganizou as universidades e deu preciosas orientações e assistências aos mestres luteranos. Graças à atuação de Lutero e Melanchthon, as autoridades municipais passaram a perceber o quanto uma organização deficitária das escolas comprometiam a qualidade do ensino. O capítulo 3 teve como proposição tratar um pouco sobre a educação brasileira contemporânea, uma análise ontológica. A educação brasileira é um campo complexo, marcado por tensões históricas e disputas de sentido. Diante desse desafio, faz-se necessário falar de Paulo Freire para discutir sobre a educação colonial no Brasil, evidenciando a figura do outro, o indígena, por exemplo, e por fim analisar a educação no Brasil. Se a proposição de alguns pensadores e desbravadores da área da educação era uma educação universal e humanista, que apontasse para uma abordagem ética, dialógica e plural, essas peculiaridades convergiam para Paulo Freire. Sua atuação é dialogicamente intercambiável com Levinas e Bakhtin. Paulo Freire defendeu a educação e o direito das pessoas a ela, principalmente os mais pobres. Grande parte da obra de Freire, se não toda, foi escrita num grande espaço de tempo em que o Brasil vivia na fase denominada ditadura militar. Freire criticava a violência opressora, concebendo-a como a que não possibilitava criar um ambiente propício à humanização pela educação. Para Freire, a palavra viva é diálogo existencial e, dessa forma, esse discurso entra em proximidade com o dialogismo em Bakhtin. Sua formação católica e influência da espiritualidade em sua prática pedagógica, mas sempre articulada com o compromisso social. O fatalismo, com uma visão distorcida de Deus, marcou histórica e sociologicamente a nação. Vejamos. Na seção intitulada A Educação Colonial Brasileira, o outro nem sempre dignificado, conferimos que foi recentemente
na Constituição Federal de 1988, que o Brasil assumiu o compromisso constitucional de oferecer aos seus cidadãos um ensino leigo, não confessional. O protestantismo e, por conseguinte, sua visão para a educação já haviam ganhado terreno na Europa a partir de 1517, enquanto no Brasil um progresso substancial aconteceria com a chegada de Robert Reid Cayley no Rio de Janeiro, em 1809 a 1888. A responsabilidade pela educação brasileira durante o período colonial ficou ao encargo dos jesuítas. Essa ordem foi fundada no período da Contra-Reforma. Nas palavras de José de Anchieta, 1534 a 1597, fica claro o que aconteceria. Abre aspas. Vindo para aqui muitos cristãos, sujeitarão os gentios ao jugo de Cristo, e assim, estes serão obrigados a fazer aquilo a que não é possível levá-los por amor. José de Anchieta propôs escrever com fins pedagógicos e missiológicos, sobretudo para ajudar outros padres jesuítas a aprender o idioma indígena com o fito de catequizar os povos nativos. O fato de terem que lidar com povos de culturas diferentes deu origem a preconceitos. Sobram dados de escravização de índios, se submeteram ou foram submetidos à violência cultural, epidemias, morte, pelo fato do contato com europeus. Por conta disso, muitos se deslocaram para regiões mais pobres. Com o passar do tempo, logo as faces de centenas de colonizadores foram reveladas. A colonização se dava para além de objetivos missionários e pedagógicos. Era a ambição, exploração e a busca cada vez mais desenfreada pelas riquezas do Novo Mundo. A questão era óbvia: a que ponto o rosto do outro era dignificado? Em Totalidade e Infinito, o filósofo Levinas, ao tratar da alteridade, tece a importância de um sujeito perceber que o outro é um desejante que lhe impele para uma vivência da alteridade. E isso lhe abre caminho para acolhê-lo. Ou seja, necessita-se do outro para ser, para existir. A abertura a qual se deve ser dada é para uma relação de alteridade, na qual o outro é respeitado nas suas próprias características e direitos. As doutrinas de Lutero já estavam postas na mesa e, dentre elas, a de que cada indivíduo cristão não apenas possuía acesso ao transcendente, mas também acesso a uma democratização no ensino.